Imagine esta cena. Você está de pé diante do túmulo de quem mais amou. Talvez um pai, uma esposa, um irmão ou aquela criança que partiu cedo demais. As vozes ao redor tentam consolar. Estão em um lugar melhor. Um dia nos reencontraremos. Mas no fundo da alma, uma pergunta arde silenciosa, insistente. Será mesmo? Vamos reencontrá-los e reconhecê-los? Eles ainda se lembrarão de nós? Essas não são perguntas teóricas. São feridas abertas. É saudade que respira. Porque, sejamos sinceros, não é apenas sobre curiosidade, é sobre amor. O tipo de amor que a morte não consegue apagar. A boa notícia: Deus, em sua infinita ternura, não nos deixou sem resposta. Nas páginas da Escritura, a verdade brilha como uma janela aberta para o eterno. O que está por vir não é invenção de filmes, nem suposições humanas. Não somos absorvidos por uma energia impessoal, nem esquecemos tudo como se o céu fosse amnésia. A Bíblia nos promete mais, muito mais. Hoje, vamos mergulhar nas promessas divinas sobre a vida após a morte, o reconhecimento na eternidade e o reencontro com os que amamos. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Inscreva-se agora para não perder as próximas revelações. A vela tremeluzia sozinha no altar lateral da pequena capela. Era fim de tarde. A luz do sol entrava pelos vitrais em tons de ouro e púrpura, pintando de silêncio os bancos de madeira escura. Uma senhora se ajoelha. Em suas mãos trêmulas, um terço gasto. Nos lábios, um nome apenas, murmurado como se não quisesse acordar os mortos. Ela não pedia riquezas, não pedia saúde. Apenas uma coisa: Senhor, deixai que eu o veja de novo. Só mais uma vez. Que eu o reconheça no céu. Essa súplica é a mesma de milhões de almas. Porque não basta saber que o paraíso existe. Nós queremos saber se ainda teremos rosto, memória, identidade. Queremos saber se aquela criança que perdemos tão cedo, aquele pai que partiu em silêncio, aquele amor enterrado sob o mármore, ainda nos reconhecerá quando tudo for luz. Essa não é uma pergunta moderna, é antiga como o homem. A fé cristã, desde os primeiros séculos, tem afirmado com ternura e firmeza: sim, haverá reconhecimento. Sim, saberemos quem são os nossos. A eternidade não é um esquecimento abençoado, mas uma memória purificada pelo amor de Deus. O Catecismo da Igreja Católica ensina: a alma conserva sua identidade e os corpos glorificados na ressurreição final trarão consigo não apenas a forma, mas o sentido profundo do que fomos. A própria pessoa, inteira, corpo e alma, será ressuscitada, e a Bíblia também nos consola. Quando Jesus é transfigurado diante dos discípulos, Moisés e Elias aparecem a seu lado e são reconhecidos. Mateus, capítulo 17, versículo 3. Eles não estavam diluídos nem invisíveis. Estavam ali, plenamente vivos, visíveis como eles mesmos. Mas talvez o exemplo mais forte esteja nas palavras do apóstolo Paulo, que diz: agora conheço em parte, mas então conhecerei como sou conhecido. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Essa frase não é simbólica, é uma promessa concreta. No céu conheceremos e seremos conhecidos. Isso inclui Deus, mas também nossos irmãos, nossos pais, nossos filhos, cada um como verdadeiramente é, sem as distorções do pecado, sem máscaras, sem barreiras. E se o amor verdadeiro é eterno, como poderia se apagar no momento em que alcança sua plenitude? O céu não será um teatro de almas anônimas, será um banquete onde cada cadeira tem nome, onde cada olhar carrega uma história, onde a comunhão dos santos não é apenas união mística, mas reencontro concreto. É por isso que o luto cristão é diferente, porque não chora um fim, mas uma espera, e espera com esperança. Mas como será esse reconhecimento? Teremos o mesmo rosto? Sentiremos o mesmo amor? Ou tudo será tão transformado que mal poderemos imaginar? Essa pergunta, como uma chama que não se apaga, nos leva ao próximo passo. O que será da memória e do amor na eternidade?
Há certos perfumes que nunca desaparecem. Um dia, ao abrir uma gaveta esquecida, eles voltam como se o tempo tivesse dobrado sobre si. De repente, aquela presença antiga invade o quarto e o coração hesita entre a dor e o consolo. Assim é o amor quando se transforma em lembrança, invisível, mas real, ausente, mas íntimo. No fundo, não temos medo de morrer, temos medo de perder o amor que nos faz existir. Temos medo de que, ao atravessar a eternidade, tudo o que sentimos se desfaça como areia entre os dedos. Mas a fé cristã responde com uma certeza serena. O amor que nasce de Deus não morre, não se dissolve. Ele se purifica, se eleva, se transfigura e se torna ainda mais forte. Aqui na terra, amamos com pressa, com ciúmes, com medo. Nossos afetos estão marcados pela fragilidade do corpo, pelas feridas da alma. Mas no céu, tudo será pleno. Não haverá mais rivalidades, nem mal-entendidos, nem carência. O amor será como o próprio Deus, sem sombra, sem fim. O que a morte separa, a eternidade reconcilia. Santo Tomás de Aquino ensina que no estado glorioso, os bem-aventurados amarão mais perfeitamente uns aos outros, por amarem todos a Deus perfeitamente. O afeto, então, não será perdido, mas multiplicado. Pois, se já conseguimos amar aqui, mesmo com todas as limitações, quanto mais amaremos quando a graça for tudo em nós. Jesus não apagou suas relações após a ressurreição. Ele chama Madalena pelo nome. Ele convida Tomé a tocar suas chagas. Ele parte o pão com os discípulos de Emaús. Nada foi esquecido, tudo foi transfigurado. Assim também será conosco. Não só lembraremos, mas entenderemos. Não só reconheceremos, mas penetraremos na verdade profunda do que cada pessoa significou para nós. Os laços não se romperão, serão restaurados em luz. E mesmo aqueles que se afastaram, os que não souberam amar, os que feriram, tudo será iluminado pela misericórdia. O que hoje é dor, ali será compaixão. O que agora é saudade, será plenitude. A Escritura afirma, a caridade jamais acabará. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Essa palavra é absoluta. Não diz que o amor mudará, diminuirá ou será substituído. Diz que jamais acabará. O amor permanece. Porque o que é fundado em Deus atravessa o tempo, vence a morte e floresce na eternidade. É por isso que podemos ter esperança. O abraço que não demos, o perdão que não recebemos, a conversa que ficou suspensa, nada será perdido. No reino de Deus, tudo o que foi amor será devolvido, multiplicado, consumado. Mas e se o céu for ainda maior que os nossos vínculos terrenos? E se lá nos amarmos mais e a mais pessoas do que jamais imaginamos? Será que o céu trará relacionamentos ainda maiores do que os da terra? Às vezes, imaginamos o céu como um reencontro particular, eu e os que amei. Mas a promessa bíblica vai além da saudade individual. Ela nos aponta para uma comunhão que ultrapassa o sangue, o tempo e os afetos da terra. Um amor tão vasto que mal conseguimos compreender. Imagine uma mesa posta ao pôr do sol. Em torno dela, não apenas sua família de origem, mas homens e mulheres de todas as nações, de todos os séculos. Pessoas que você nunca viu, mas que ao olhar nos olhos, reconhecerá como irmãos. Porque no céu, o amor não é limitado por história ou geografia. Ele é puro, total, eterno. O próprio Jesus nos deixou pistas desse mistério. Quando lhe perguntaram sobre o casamento na ressurreição, ele respondeu: na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Mateus capítulo 22, versículo 30. Não é que os vínculos se apaguem, mas que se elevem. No céu, não haverá exclusividade afetiva como conhecemos aqui. Todos amarão a todos em Deus, e esse amor será tão pleno, tão transparente, tão intenso, que superará até mesmo os laços mais profundos que tivemos neste mundo. Isso pode nos assustar.
porque estamos acostumados a amar poucos com intensidade. Mas lá, o coração não estará dividido, estará multiplicado. Poderemos amar sem medo de perder, sem receio de comparação, sem limitações. Na eternidade, cada alma será um reflexo puro da glória divina. E ao contemplar o outro, veremos Deus nele. Por isso, o afeto será diferente, sim, mas infinitamente maior. É o que nos lembra Santo Agostinho, ao escrever sobre a cidade de Deus. Todos os bem-aventurados terão uma única vontade, e essa unidade os unirá mais do que qualquer laço de sangue. O amor terreno, por mais verdadeiro, ainda é sombra. Lá será luz sem fim. Essa verdade não diminui os amores que tivemos aqui. Pelo contrário, ela os consagra. Nos faz entender que a família da fé é maior do que qualquer linhagem biológica. É a comunhão dos santos, unida não pelo sangue humano, mas pelo sangue do Cordeiro. Pense na promessa de Jesus ao bom ladrão. Hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Aquele homem nunca conheceu Cristo antes, mas bastou um olhar, um gesto de confiança, e ali se formou uma amizade eterna. Assim será no céu. Haverá surpresas, haverá descobertas, haverá encontros que nunca imaginamos, mas que farão nosso coração explodir de sentido. E mesmo os que amamos na terra, se estiverem lá, nos amarão mais, não menos. Não com apego, mas com plenitude. Não com ciúme, mas com liberdade. Como se todos os afetos fragmentados aqui finalmente encontrassem sua forma perfeita. Mas, se o amor será pleno, como será o processo dessa transformação? Será que o amor que hoje sentimos precisa morrer para ressuscitar em glória? Como o amor se transforma na eternidade? Imagine uma tapeçaria imensa, tecida ao longo dos séculos. De perto, vemos apenas os nós, os fios embaraçados, as cores que parecem dissonantes, mas do alto, tudo se encaixa, tudo tem sentido. Assim é o amor aos olhos de Deus. Aqui na terra, amamos entre erros, inseguranças e falhas. No céu, o mesmo amor será revelado como uma obra completa sem nó, sem perda, sem ruído. O que chamamos de amor agora é apenas o esboço. A eternidade será o quadro final. Na presença de Deus, tudo o que é imperfeito é purificado, não por negação, mas por consumação. Não perdemos o que sentimos, ganhamos a versão definitiva do que sempre procuramos. São João da Cruz escreveu que, ao entardecer da vida, seremos julgados pelo amor. Não pelo que sentimos apenas, mas pelo que deixamos florescer. Por isso, o céu não é uma simples continuação, é uma transfiguração. Um novo modo de amar mais inteiro, mais livre, mais semelhante ao amor do próprio Deus. Aqui o amor muitas vezes dói, lá ele cura. Aqui ele nos prende, lá ele nos liberta. No céu, o ego se dissolve sem que desapareçamos. O eu se abre para o nós. E o nós se entrega ao tu eterno. Cada alma ama a outra como Deus a ama. Não há mais comparação, nem disputa, nem saudade. Há comunhão. É por isso que os santos, ao descreverem o céu, falam com tanto ardor e paz. Santa Teresa d'Ávila, em êxtase, dizia que uma só gota daquela glória faria todos os sofrimentos da vida parecerem nada. Porque tudo o que é verdadeiro em nós encontrará repouso. Inclusive o amor. A Escritura nos dá uma imagem poderosa, o ouro provado no fogo. Se vê 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Assim também será com o afeto. Ele passará pelo fogo da purificação, o amor ferido será curado. O amor egoísta será purificado. O amor incompleto será terminado por Deus. Isso vale para os relacionamentos familiares, para as amizades, para os amores terrenos. O que foi verdadeiramente amor será resgatado, elevado, glorificado. O que foi desvio será deixado no limiar. Só o que é eterno entra no eterno. Por isso, não devemos temer a transformação. O amor que temos por nossos filhos, nossos pais,
nossos cônjuges, não será perdido, será iluminado. Veremos suas almas com os olhos de Deus. Amaremos não pelo que nos deram, mas por quem são em Cristo. O céu será o lugar onde todos os amores se tornam orações atendidas, onde todas as lágrimas derramadas por amor serão colhidas como pérolas, onde todo abraço interrompido será enfim completado. Mas como podemos carregar essa certeza nos momentos mais escuros da vida? Haveria, na palavra de Deus, uma promessa capaz de consolar mesmo os que choram sozinhos? Existe uma palavra bíblica que acalma o coração ferido pela separação, um caixão sendo fechado, um último olhar, o toque frio da madeira sob a palma da mão. Há momentos em que o corpo permanece, mas a alma parece partir junto. Quem já se despediu de alguém que amava sabe, há uma dor que não se diz, só se carrega, como um silêncio pesado no fundo do peito. Nesses instantes, palavras humanas falham, conselhos soam ocos, frases de consolo, por mais bem intencionadas, não alcançam a profundidade da ausência. Mas há uma voz que atravessa essa escuridão. Uma voz que não mente, não banaliza, não adia a dor, mas entra nela para iluminá-la por dentro. É a voz do próprio Deus dizendo: "E Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem luto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram." Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Essa não é apenas uma imagem bonita, é uma promessa. Uma frase escrita para quem está de luto, para quem não encontra mais sentido, para quem acorda no meio da noite e estende a mão sobre um travesseiro vazio. Deus não promete que não choraremos, mas promete que cada lágrima será colhida, não ignorada, não desperdiçada, não esquecida, colhida e um dia enxugada por Ele mesmo. Essa cena é íntima, um Deus que se inclina, que toca os olhos da alma, que limpa a dor sem apagá-la, mas santificando-a. O céu não será um lugar de indiferença à nossa história, mas o cumprimento dela. Lá, o sofrimento terá nome, forma e sentido, e será vencido. Quantas mães, ao enterrarem seus filhos, se perguntam se ainda vale a pena acreditar? Quantos filhos, ao perderem os pais, sentem que a vida ficou incompleta? Mas a fé cristã insiste. A morte não é um ponto final, é uma vírgula colocada por Deus antes do reencontro. São Paulo consola os tessalonicenses com essas palavras: "Não queremos que ignoreis o destino dos mortos, para que não vos entristeçais como os que não têm esperança." 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. A tristeza é permitida, a esperança obrigatória. Por isso, mesmo entre lágrimas, os cristãos acendem velas. Mesmo no luto, rezam missas, porque sabem que a comunhão não termina com a morte, ela apenas muda de forma. A oração atravessa túmulos. O amor não tem fronteiras. O céu escuta. E cada vez que dizemos o nome de quem partiu com fé, um fio de luz se acende entre este mundo e o outro, porque a igreja é uma só, militante na terra, padecente no purgatório, triunfante no céu. Somos uma família eterna, sustentada pelo coração de Cristo. Mas será que já existem testemunhos que antecipam essa esperança? Histórias que aconteceram aqui e que acendem no peito a certeza do reencontro? Existem relatos reais que confirmam essa promessa com emoção e fé? Era uma madrugada comum em um hospital do interior. O relógio marcava 3h17. Um homem idoso, com o rosto sereno e a respiração já espaçada, fechava os olhos pela última vez. Ao lado da cama, sua filha segurava a mão dele em silêncio. Tinha rezado por horas, pedindo apenas que ele partisse em paz. Minutos depois da partida, ela contou ter sentido um perfume inesperado no quarto. Não de remédio, nem de desinfetante. Era o perfume da mãe dela, falecida há muitos anos. Um cheiro de lavanda e roupa lavada ao sol. E naquela hora, sem explicação, seu coração se encheu de certeza. Ele não havia partido sozinho. Histórias assim se repetem, em hospitais, em casas simples,
em campos de batalha, em leitos silenciosos. Momentos em que a separação parece rasgar a alma, mas algo invisível toca o coração com uma paz que não é deste mundo. Não se trata de sentimentalismo. É a fé que, às vezes, se manifesta com sinais. E a tradição da Igreja sempre acolheu com respeito os testemunhos que elevam o espírito, especialmente os que se repetem entre os santos. Santa Perpétua, martirizada no século III, escreveu em seu diário que antes do suplício teve uma visão do irmão falecido ainda criança. Ela o viu livre das feridas da doença, com um rosto radiante, caminhando para os jardins celestes. Era como se Deus a preparasse para a morte, mostrando que o amor verdadeiro jamais se perde. Mais recentemente, em aparições reconhecidas pela Igreja como Fátima e Quiberro, Maria Santíssima fala do céu como um lugar de alegria plena, onde os que foram fiéis a Cristo se reencontram e vivem em paz. Os pastorinhos de Fátima perguntaram a Nossa Senhora sobre familiares falecidos, e ela respondeu com clareza sobre seus destinos eternos. O céu não é um mistério fechado, é uma esperança revelada pouco a pouco na medida do nosso amor. Há também os relatos discretos e silenciosos, contados entre lágrimas no banco de trás das igrejas, nos grupos de oração, nos corredores dos cemitérios. Uma mãe que sonha com o filho sorrindo, um pai que sente a mão de um filho tocar-lhe o ombro no momento exato da bênção. Sinais que não provam, mas confortam, não substituem a fé, mas a acompanham. O próprio Jesus, após sua ressurreição, não apareceu como uma ideia. Ele veio em carne glorificada, tocou, falou, comeu com os discípulos, foi reconhecido. E ao ser reconhecido, reacendeu a esperança no coração dos que o amavam. Esses testemunhos não são apenas comoventes. Eles nos lembram de que Deus fala por meio da vida concreta, que a eternidade já lança seus sinais aqui, nos preparando para algo maior do que a ausência. Mas o que exatamente nos aguarda do outro lado? Qual é essa promessa que ultrapassa a saudade e nos garante que o amor não termina no túmulo? O que nos espera além do véu, segundo a promessa celestial? Há uma porta que ninguém pode abrir por si mesmo. Ela se mantém fechada diante da razão, da ciência, da vontade humana. Mas para os que vivem pela fé, essa porta não está trancada. Ela está apenas entreaberta, como se deixasse escapar um fio de luz, um sussurro de eternidade. O que há além do véu? O que nos espera depois do último suspiro? Jesus respondeu essa pergunta de forma direta, numa das frases mais ternas de todo o Evangelho. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos um lugar. João, capítulo 14, versículo 2. A promessa não é vaga, é pessoal. Ele não diz que há uma energia, ou um ciclo, ou uma dissolução impessoal. Ele diz que há um lugar, e que esse lugar está sendo preparado com amor. Cada alma tem um destino no coração de Deus. Não um repouso abstrato, mas uma morada. Uma casa onde o nome de cada filho está gravado nas paredes do Eterno. Onde ninguém será hóspede, mas herdeiro. Essa é a herança dos santos. E também a nossa, se permanecermos fiéis. O céu não será apenas reencontro com os que amamos. Será o cumprimento de todas as promessas, a paz que nunca conhecemos, a alegria que aqui sempre foi parcial, a justiça perfeita, a beleza que nunca cansa, a verdade sem sombra, o amor sem fim. Santo Irineu dizia que a glória de Deus é o homem vivo, e o homem plenamente vivo só existe no céu. Ali não haverá mais medo, nem perda, nem dúvida. Estaremos diante de Deus como filhos que voltam para casa após uma longa travessia. E aqueles que perdemos estarão lá se tiverem morrido na graça e nos reconhecerão, não como antes, mas como deveriam ter nos amado desde o início, sem impaciência, sem ruídos, sem a poeira do pecado. O reencontro será tão natural, tão leve, tão profundo,
que todo o sofrimento vivido parecerá breve como um vento de verão. A eternidade não é apenas longa, ela é intensa. Um instante no céu terá mais sentido que todos os anos de vida terrena, e ali os laços familiares se transformarão em vínculos de glória. A mãe que chorou pelo filho verá seu nome escrito no livro da vida. O esposo que rezou pela esposa verá seus votos florescerem em luz. O irmão que perdoou em silêncio será chamado bem-aventurado. Mas talvez o momento mais belo será aquele primeiro olhar, quando cruzarmos o limiar do invisível e pela primeira vez virmos os olhos de Deus. E ao redor, os rostos amados, purificados, sorrindo como no início, mas agora eternos. Não haverá palavras, apenas um silêncio cheio, cheio de sentido, cheio de amor. Mas, e aqueles que perdemos e que talvez não estejam lá, como manter a esperança mesmo diante dessa incerteza? Existe uma esperança para todos os que creem, mesmo em meio à dor. O dia termina. O céu se curva sobre a terra como um véu translúcido, silencioso, e no interior da alma um eco permanece. O amor vivido aqui terá fim, ou renascerá em glória. A esperança cristã não é ilusão. É raiz profunda que sustenta a alma mesmo quando tudo desmorona por fora. Não é um pensamento positivo, é uma promessa feita por aquele que não pode mentir. Jesus não nos prometeu ausência de lágrimas, mas prometeu que cada uma delas seria enxugada pelas mãos do próprio Deus. Não disse que a morte não viria, mas que ela seria vencida, e que onde ele estivesse, ali também estaríamos nós. Pai, quero que, onde eu estiver, estejam comigo aqueles que me deste. João capítulo 17, versículo 24. Essa oração do Cristo, feita antes da cruz, ainda ressoa entre o céu e a terra. E cada vez que um coração crê, cada vez que uma alma ama mesmo no meio da dor, essa oração se realiza mais um pouco. O céu será mais do que reencontro, será revelação. Descobriremos o sentido de cada gesto escondido, de cada renúncia, de cada oração feita às pressas por quem amávamos. E veremos nossos entes queridos não apenas como os lembrávamos, mas como Deus os sonhou. Não será uma repetição do que vivemos aqui, mas uma elevação. Não haverá mais medo de perda nem sombra de separação. O amor será puro dom, e cada abraço será eterno. E mesmo que agora ainda reste dúvida, mesmo que a saudade nos roube a voz, a fé continua de pé, porque o Deus que prometeu não mente, e Ele nos prometeu o céu. Por isso, enquanto ainda estamos neste mundo, vivamos como quem já espera por esse encontro. Amemos com mais profundidade, perdoemos com mais coragem, e sustentemos na oração os que partiram antes de nós. Não estamos sozinhos, nem esquecidos, nem longe. Estamos apenas a um sopro do eterno. Se este vídeo tocou o seu coração, responda com fé. Acredito no reencontro celestial. Inscreva-se no canal para continuar recebendo essas luzes da eternidade. Ative o sininho para não perder as próximas revelações. Deixe nos comentários o nome de alguém que você ama e espera reencontrar no céu. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa de consolo e esperança hoje.